a Deus e o Evangelho de Cristo seja expandido no nome de Jesus. Essa é a minha oração que faço e já agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, quero partilhar com os irmãos nessa oportunidade, os irmãos que estão em casa e os irmãos que estão aqui, nesse momento, por favor, abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Nós vamos ler e refletir nesse texto, João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Por favor, abra aí a sua Bíblia e vamos entender o que Deus quer nos dizer nesta noite. João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Meus queridos, essa história é bastante conhecida, creio que muitos já leram, se não todos vocês que estão me ouvindo. É provável que já tenham lido esse texto. E eu já tive o privilégio de falar sobre ele em outra oportunidade. Mas eu quero tratar de um assunto muito importante nesse texto. É um assunto que nós estamos falando no livro de João já há algum tempo. O tema é o encontro que faz a diferença. Já estamos na 5ª reflexão sobre esse tema. E nós vimos que Jesus teve o primeiro encontro que nós registramos foi com Nicodemos, no capítulo 3. No capítulo 4, o segundo encontro com a mulher adúltera. Com a mulher samaritana. E o terceiro encontro com os homens que a mulher samaritana os levou para Cristo, para ouvir o Senhor. O quarto encontro foi com o homem lá no capítulo 5, no tanque de Betesda. E agora no capítulo 8, nós vamos refletir sobre o encontro de Jesus com essa mulher adúltera. Jesus estava na festa, segundo nos relata o capítulo 7. E no final da festa, todos foram para casa, no versículo 53 do capítulo 7, onde começa esse assunto, começa no último versículo do capítulo 7, onde começa esse parágrafo que nós acabamos de ler. E no versículo 53, que eu não li, do capítulo 7, diz assim: E cada um foi para a sua casa. Jesus não foi para casa, ele foi para o Monte das Oliveiras. Provavelmente, eu afirmo também, como muitos dos historiadores,
que Jesus passou a noite orando. E de manhã cedo, como está escrito no versículo 1 e 2, no versículo 1, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No versículo 2, Jesus, de manhã cedo, vem para o templo. E lá ele se senta para ensinar ao povo. Ele desceu do Monte das Oliveiras e ensinava o povo no templo. O povo foi até Jesus para ouvir suas sábias palavras. E naquele momento em que Jesus ensinava ao povo, como está no versículo 1 e 2, leia comigo, por favor. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, os ensinava. Algumas versões dizem que foi ao amanhecer, na madrugada ali, por volta das 5:30 para as 6 da manhã, mais ou menos assim, quando o sol já estava prestes a raiar, ou o dia clareando, ele estava indo, como diz na Bíblia King James, de manhã cedo, pela manhã cedo, ele voltou novamente, e o povo foi até lá. E no versículos de 3 até o 6, levaram uma mulher pega em adultério até Jesus. Naquele momento em que ele ensinava, o ensinamento, a pregação de Jesus ali, foi interrompida pelos escribas e fariseus que levaram uma mulher que foi apanhada em flagrante, estava adulterando. Levaram ela até Jesus. O versículo 3 diz que a mulher foi levada até Cristo. A pobre mulher foi levada pelos escribas e fariseus. Versículo 3, confirma comigo, por favor. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Observamos que eu quero fazer um paralelo entre a mulher samaritana e a mulher adúltera. Na verdade, são duas histórias diferentes, ações diferentes. Aqui, a mulher é levada até Jesus para ser acusada, para ser julgada. No capítulo 3, a mulher leva os homens a Jesus para serem salvos. Veja que nesses dois encontros houve essa diferença. Aqui a pobre mulher foi arrastada, levada, humilhada diante de Jesus e de toda aquela multidão. Na verdade, a mulher samaritana levou o povo para serem perdoados, e aqui eles levaram esta mulher para ser julgada. Mas Cristo a perdoa, dá uma nova chance. Deus sempre age diferente do agir do homem. É por isso que os encontros com Jesus vai sempre fazendo a diferença, porque o agir de Deus é diferente, é surpreendente, é magnífico. Eles humilharam essa mulher diante de todos, como diz no final do versículo. Fizeram ela ficar de pé diante do povo. Agora imagine, meus amados irmãos, uma mulher que foi apanhada em flagrante, adulterando. Ela estava ali sendo massacrada por uma humilhação muito forte. Imagine as pessoas olhando para ela, imagine agora, eu acredito que ela estava olhando para o chão, com medo de ser apedrejada, porque a lei dizia que tinha que ser apedrejada. É exatamente isso que eles dizem no versículo 4. Os homens impiedosos, eles eram impiedosos com ela, não a pouparam da vergonha diante do povo, e falaram em voz alta, com certeza: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. É só você confirmar o versículo 4. Disseram: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Queridos irmãos, imagine a dor que essa mulher sentiu, a tristeza, a vergonha, o medo de ser apedrejada, que era o que deveria ter acontecido segundo a lei de Moisés. Mas
E aí eles ainda dizem a Jesus no versículo 5, Mestre, Moisés nos ordena que é necessário que mulheres assim sejam apedrejadas. E o Senhor o que é que diz? Qual é a tua resposta? Bom, meus irmãos, o versículo 5, eles dizem com muita clareza, na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Mas tem uma pergunta que não quer calar, meus irmãos. Cadê o homem que estava com a mulher? Aquela mulher não estava adulterando sozinha. Alguém estava com ela. E a lei dizia mesmo, uma mulher que já estava prometida para se casar ou casada, se fosse apanhada em adultério, era isso mesmo. Eles levavam para fora da cidade os dois e apedrejavam. E os acusadores eram os primeiros a atirar a pedra. Então, eles foram, mas lá em Levítico 20:10 que diz isso, que o homem que adulterar com uma mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. E para eles levarem essa mulher para ser apedrejada, provavelmente, ou com certeza podemos dizer, que ela deveria ter um compromisso com outro homem, talvez noiva ou casada. É o que nos exorta os comentaristas. E aí ela é levada até Jesus. E lá em Deuteronômio 22, do 22 ao 24, também vai falar desse assunto. Depois você pode conferir. Mas aí, meus queridos irmãos, aqueles líderes religiosos, eles não queriam matar aquela mulher apedrejada. A intenção deles era outra. Aqueles líderes religiosos queriam encontrar uma maneira de acusar Jesus, fazendo uma pergunta sem saída para eles. Qualquer resposta que Jesus desse de acordo com a vontade deles, era uma resposta errada e Jesus se complicava. Mas para Jesus tudo é possível, ele deu uma resposta sábia, veremos daqui a pouco. Porque se Jesus dissesse que aquela mulher tinha que ser morta, Jesus ia ficar rejeitado por aqueles que ouvia, Jesus como amigo dos pecadores, Jesus como Salvador, como homem que derramava amor. Então, se ele falasse que ela teria que ser apedrejada, era tudo o que os fariseus queriam para acusar Jesus. Na verdade, a mulher estava ali sendo levada como um instrumento, como um objeto. Mas a segunda resposta, se Jesus dissesse, ela realmente tem que ser apedrejada, ele estava afligindo a lei romana. E ninguém tinha o direito de acusar ninguém de morte, segundo a lei dos romanos. De qualquer jeito, o Senhor ficaria contra Moisés também e contra os romanos. Meus irmãos, aquela pobre mulher, com certeza ela tinha um nome. E alguns imaginam que os homens que a levaram, sabiam o nome dela. Mas ela não foi tratada pelo nome, foi de Senhor, esta mulher apanhada em adultério. O nome daquela mulher era adúltera para eles, mas Jesus olhou diferente. Jesus viu uma mulher adúltera de fato, condenada de fato à morte. Mas por trás de todo aquele pecado estava um ser humano, digno do amor de Cristo, porque o Senhor ama a todos. Embora nós entendemos que não somos dignos, mas entendemos que aquela mulher era digna de uma nova chance. Ela merecia uma chance, uma oportunidade para se arrepender. Mas aí, meus queridos irmãos, Jesus não olha para o pecado, mas olha para a mulher que estava ali. Mas ele olha para o pecado daqueles homens. Se você ler o versículo 6, eles diziam isto tentando
para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E alguns ainda arriscaram a dizer que aqueles homens poderiam já ter usado também essa mulher, já ter praticado o ato de adultério com ela. São alguns pensadores que afirmam isso. Mas o homem não estava ali. Por que que o homem não foi condenado, não foi levado para ser condenado? Alguns imaginam também que poderia haver uma conspiração, um planejamento para levar aquela pobre mulher, para eles tentarem encontrar um defeito em Jesus. E eles deixaram o homem correr, ou talvez ele estivesse ali no meio, nós não sabemos, mas o homem também tinha que estar junto com ela. E ela foi simplesmente usada como objeto, meus amados irmãos, demonstrando assim uma tremenda humilhação para aquela pobre mulher. Do versículo 7 ao 9, eles ficaram surpresos com a resposta de Jesus. A resposta de Jesus, na verdade, em outras ocasiões, eles tentaram pegar Jesus em uma contradição. Tentaram, da mesma maneira, quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar imposto a César. E Jesus, conhecendo corações maldosos daqueles homens, Jesus repreende eles e chama de hipócritas. Por que vocês estão me testando? Isso está lá em Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus 22, do 15 ao 21. E Jesus pega a moeda e olha aí na face da moeda, o que tem aí, veja. E estava lá a foto de César. E aí ele diz, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aí aqueles homens ficaram surpresos também com a sabedoria. E entre outras vezes, o Senhor sempre responde com sabedoria. Aqui não foi diferente, eles ficaram surpresos, porque Jesus viu a intenção maldosa daqueles homens. Viram que eles não estavam ali tentando acusar a mulher, mas querendo experimentá-lo. Eles tiveram uma resposta inesperada no versículo 7. Como eles insistiam, diz o versículo 7, na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Aqueles homens ficaram espantados, de boca abertos com aquela resposta. Jesus Cristo, lá em Mateus, quando falava sobre o adultério, ele dizia que era preciso só pensar. Se pensar, se desejar apenas no coração, já cometeu o ato, já cometeu o pecado. Então ele sonda o coração daqueles homens. Provavelmente aqueles homens também eram adúlteros. Eles também tinham pecados, porque eles experimentavam, muitos deles procuravam as adúlteras. E aqueles homens saíram envergonhados no versículo 8. No versículo 9, porque no versículo 8, Jesus responde, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas há uma curiosidade, o que Jesus estava escrevendo no chão? Também não se sabe, porque João não registrou. Mas muitos pensadores, muitos historiadores dizem que Jesus estava ali escrevendo o pecado daqueles homens. Lá em Jeremias está escrito algo parecido. Mas outros dizem que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos pelo fato dos 10 mandamentos terem sido escritos em uma pedra com o dedo de Deus. E aí são alguns pensadores vão falando o que supostamente poderiam estar escrito nas letras que Jesus fazia ali no chão. Mas isso, meus irmãos, de qualquer maneira, o pecado daqueles homens estavam escritos nos seus corações. Como diz um comentarista, estava escrito nas pedras que eles queriam atirar na mulher. E Jesus sabia de tudo isso. E no versículo 9, eles detectaram seus próprios pecados
pesou na consciência de cada um. O versículo 9 diz: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Na Bíblia de King James ele diz: eles ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, eles foram condenados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e foi deixando Jesus sozinho, e a mulher em pé no meio deles. E na versão Ara, diz o seguinte: mas ouvindo eles estas respostas, acusados pela própria consciência. Imagine, meus queridos irmãos, que aqueles homens se encontraram, se viram ali, no lugar daquela mulher. Eles não atiraram a primeira pedra, porque Jesus sempre coloca o homem diante do seu pecado. Era isso que causava surpresas. Jesus sempre colocava o homem para que ele pudesse enxergar seu pecado. Foi isso que aconteceu com aqueles homens, escribas e fariseus, religiosos, homens que julgavam ser sábios dentro da lei. Mas, meus queridos, versículo 10 e 11, aí Jesus faz a diferença na vida dessa mulher, porque agora eles já tinham ido, estava apenas Jesus e ela, somente eles dois ali. E Jesus faz duas perguntas: onde estão os teus acusadores? E a segunda pergunta: ninguém te condenou? E Jesus, e ela, sem entender o porquê daquela situação, do momento, ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus respondeu: eu também não te condeno. Vá agora vai e abandone a sua vida de pecado. Essa é a versão da NVI. Vai e abandone a sua vida de pecado. Nas outras vidas, vai e não peques mais. Nas outras versões, vai e não peques mais. Estava ali agora, meus amados irmãos. E como disse Agostinho disse que ficou apenas uma grande miséria e uma grande misericórdia. A grande miséria era o pecado daquela mulher adúltera. E a grande misericórdia era Jesus que estava diante dela. Quando ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas Jesus não estava passando a mão na cabeça daquela mulher. Ele não estava com peninha daquela mulher, com dó daquela mulher. De forma nenhuma. Ele estava amando aquela mulher. Ele estava esbanjando, derramando amor sobre a vida dela. E ele deu uma segunda chance a ela. Porque ele desafiou aquela mulher a abandonar a vida de pecado. E com essa frase de Jesus, ela entendeu o suficiente. Que ela estava de fato condenada, ela merecia a morte. Ela merecia ser punida da maneira que a lei exigia. Mas Jesus deu uma nova chance para ela. Vá, não cometa mais os mesmos erros. Esse foi o desafio, meus irmãos. E tudo isso nos chama a atenção. Tudo isso nos faz entender. Nós podemos tirar algumas lições para nós, diante de toda essa situação. O encontro que faz a diferença. Você já teve um encontro com Cristo? Eu espero que tenha feito a diferença em sua vida. Porque, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos entender, sei que tem várias lições, mas eu vou considerar aqui pelo menos 7 lições. E a primeira lição é que é muito importante para a nossa vida ouvirmos Jesus. É importante ouvir a palavra de Deus, porque as palavras do Senhor são sábias para nos corrigir, para nos iluminar, clarear os nossos pés e nos conduzir para a vida eterna. Assim como Jesus desceu do monte das oliveiras e encontrou aquelas pessoas no templo, nós precisamos procurar Jesus, precisamos procurar o Senhor para ouvir. Ouça
de Jesus. Você lembra de Marta e Maria? Jesus disse assim: Marta, você está inquieta. Maria escolheu a melhor parte. Nós precisamos escolher Jesus. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres, Maria se quedou diante de Jesus e ouviu. Nós damos muitas vezes na vida muitas cabeçadas, como se diz. Nós sofremos muitas das vezes porque não queremos ouvir a palavra de Deus, não temos dado a credibilidade como deveríamos à palavra do Senhor. Meu irmão, pare para ouvir Jesus, que isso é importante, é fundamental. Uma segunda lição é que nós devemos sim levar as pessoas a Cristo, não como aqueles homens levaram para acusar. Devemos levar as pessoas a Cristo sem humilhar, sem detectar o pecado delas, sem especular suas vidas, mas devemos derramar amor, cuidado sobre essas pessoas. E temos que levar a Cristo sim, sem humilhar, mas com a intenção de salvar, com a intenção de que elas se arrependam, reconheçam que são pecadoras e se entreguem a Jesus. Temos que reconhecer também que somos pecadores e que todos precisam de perdão, inclusive a nós mesmos precisamos do perdão de Cristo. É muito fácil levar alguém, julgar alguém, condenar alguém. É muito fácil tentar especular, mas olhar com amor para um pecador e desejar ver essa pessoa salva é mais difícil. Mas se Cristo fez a diferença em nossas vidas, o encontro que tivemos com Cristo fez a diferença em nossa vida, meus amados irmãos, nós temos que agir como Jesus. Uma terceira lição é que Cristo conhece nosso interior. Por isso nós não podemos ir a Ele com hipocrisia, como aqueles homens foram tentando experimentar, porque Cristo sonda os corações. E Ele sonda o meu e o seu. Não devemos ser hipócritas de modo algum, de maneira nenhuma. Mas temos que estar sempre com o coração quebrantado e sincero, contrito diante de Deus. Não adianta fazermos como Ele fez, tentando experimentar. Ou não adianta barganhar, tentando fazer alguma coisa para em troca ganhar outra. Temos que nos render aos pés de Cristo, porque Ele conhece os nossos corações. Se formos a Ele com outras intenções, Ele vai reprovar essa atitude. Mas se formos a Ele com a intenção de ajudar as pessoas, com a pregação do Evangelho, com a intenção de nos render aos seus pés, de reconhecer o seu senhorio, aí o Senhor vai nos abençoar com aquilo que nós tanto sonhamos. Não podemos duvidar de Cristo, de forma alguma. E uma quarta lição é que Cristo tem a resposta para as nossas indagações. E cada dia nos surpreendem. Observe que eles achavam que Jesus não ia dar uma resposta certa. E nós pensamos o contrário. Eles achavam que Jesus estava entre a cruz e o punhal. Eles imaginavam que Jesus estava ali numa saia justa. Tentaram colocar Jesus em uma parede. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que o Senhor tem resposta. E talvez você esteja assim numa saia justa. Talvez você esteja sem saber o que dizer diante de tudo e de todos. Mas Jesus Cristo tem a resposta para você. Porque Ele tem sempre uma saída. Ele dá sempre um jeito. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Muito mais do que você imagina. Uma quinta lição: antes de acusar alguém, examinemos nossa própria consciência, para não ficarmos envergonhados como aqueles homens que saíram começando pelo mais velho até o mais novo. Examine a sua consciência antes de acusar alguém, porque a nossa consciência pode nos acusar. E assim percebemos que somos pecadores também. Nos envergonhamos diante de Cristo quando ela nos acusa. E João disse que se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. Então nós
precisamos fazer sempre esse autoanálise em nós, essa autocrítica em nós mesmos. E fazer aquela oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Sonda o meu coração, Senhor. Sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma sexta lição. Ele sempre nos confronta com sua palavra, nos colocando diante do nosso pecado. Quando nós vamos até Cristo, a santidade de Jesus, as suas palavras sábias, o seu interesse em nos salvar, ele faz questão de apontar o nosso erro. Ele nos faz encontrar com o pecado e com nós mesmos, como aconteceu com a mulher samaritana, como aconteceu com os homens de Samaria, com o próprio Nicodemos, com o homem no tanque de Betesda e com esta mulher. O encontro faz a diferença porque Jesus nos coloca diante dos nossos pecados. E aí só existe uma opção correta: abandonar o pecado, abandonar a vida que nos leva, que nos faz pecar. E por último, a sétima lição: Jesus nos desafia a vivermos longe do pecado. Ele não está passando a mão na nossa cabeça, mas Ele está nos dando sempre uma chance para nos arrepender, para nos arrependermos diante dEle. Ele dá a você uma chance de perdão. E Ele está dizendo: você é pecador, você tem falhado, Ele está vendo o teu pecado, Ele sabe como começou, sabe se continua, sabe a sua intenção, mas está desafiando: vá e abandone a vida de pecado. É isso que Ele está fazendo comigo e com você também. Nós precisamos abandonar. É ordem de Jesus. Meus amados irmãos. E aí, ficamos de frente com a grande miséria, mas com a grande misericórdia, que é o Senhor Jesus. E por causa dessa misericórdia que Ele está dando uma chance a você que está me ouvindo agora. Por causa dessa misericórdia que Ele está dando uma chance a você, para olhar para dentro de você, reconhecer o seu pecado, se arrepender e a partir de agora, procurar não pecar mais, fugir do pecado, viver uma vida em santidade. É isso que você e eu, nós precisamos fazer. Jamais condenar as pessoas, jamais julgar as pessoas, mas procurar o perdão para nós e levar outras pessoas a conhecer o Cristo perdoador. Não devemos agir com hipocrisia de forma alguma. Testar Jesus. Precisamos examinar a nossa própria consciência. Mas viver distante do pecado. Que o Senhor nosso Deus nos ajude. E que você possa abraçar a mensagem do Senhor, pois ela vai te fazer bem. Vai te conduzir à vida eterna. Vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos e te exaltamos por esse dia tão maravilhoso. Por tudo que aconteceu hoje, ó Pai, pela nossa escola bíblica, pelo culto de manhã, por esse momento aqui agora, por este culto transmitido pelo Instagram. Eu clamo ao Senhor que abençoe todos aqueles que estão conectados conosco, a família de cada um. Que todos eles façam um exame nas suas consciências, de maneira, Santo Deus, que possa, ó Pai querido, ao examinar a sua consciência, cada um possa se encontrar com o pecado, mas ao mesmo tempo se encontra também com Jesus Cristo, com o perdão. Analisa a vida de cada um. Dos que se encontram aqui no templo também, ó Deus, faz do mesmo jeito com a gente. Nós necessitamos do teu perdão e precisamos fazer um exame na nossa consciência também. Nos ajuda para que essa palavra venha, ó Pai, preencher os espaços vazios em nossas vidas.
Ó Deus querido, abençoa cada família, a família dos que se encontram aqui no templo, a família dos que estão conectados conosco. Fortalece cada um e abençoa esta igreja, ó Deus. Nos ajuda nessa caminhada tão árdua, nesse momento tão doloroso, nesse momento tão difícil. Nos ajuda, Pai querido. Em nome de Jesus e o teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, já estamos assim finalizando. Eu quero dar um aviso que você já deve ter recebido aí no seu smartphone. Domingo de manhã nós temos culto. Temos um culto, não vai haver a escola bíblica propriamente dita. Vai haver a mensagem bíblica também. Mas temos o culto e temos a ministração da ceia. Tá certo? Gostaria que você fosse se preparando para esse momento tão especial. E também gostaria de dizer que nós temos terça-feira culto presencial. Terça-feira às 18h30. Tá bom? Podemos ficar aqui até às 8h. E assim, vamos juntos nessa jornada. Que Deus abençoe a todos, nos dê uma semana abençoada.